Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Tata Pode. Um podcast onde, se eu posso, você também pode. E hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco feminino. Então não sei se os meninos cis gostariam do tema, mas igualmente são bem-vindos de entrar e falar e aprender um pouco mais, talvez, sobre o assunto, que é a matriz reprodutiva feminina, ou vamos dizer, o útero, os ovários e tudo isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa com ovários poliquísticos e realmente eu adoraria saber a experiência de outras meninas que também o tenham. Eu, desde os 14 ou 15 anos, que me manifestou isso e as minhas menstruações começaram a ficar desreguladas. E também apareceram certos sintomas da doença, né? Da síndrome, como o aumento de peso, a acne, o aumento de pelos que nem no rosto. E aqui estamos, 2021, com 28 anos, ainda sofrendo com os efeitos dessa doença. Eu adoraria que esse episódio chegasse na mão de alguma ginecóloga especialista no assunto, ou alguém especializado que já teve alguns casos de mulheres com síndrome de ovários poliquísticos, porque também é algo que nem eu fui muitas vezes no ginecologista, mas nunca me deram um tratamento eficaz para isso. A única vez que me deram algo para arrumar, entre aspas, o ovário poliquístico, foram o anticoncepcional. Mas eu deixei de tomar ele, tanto porque aqui na Espanha eles deixaram de ser subvencionados pela Seguridade Social, né, que é o SUS daqui, e começaram a custar, eu acho que uns 30 euros uma cartela de um mês, sabe? E é inviável você ter que tomar todo mês uma cartelinha e pagar 30 euros por isso. E também por causa dos efeitos secundários, né? Eu já estava notando que cada vez que eu tentava tomar o tratamento anticoncepcionais, eu subia muito de peso, o meu humor ficava muito ruim. Tipo, eu passava de 0 a 1000 no minuto. O que toda mulher já sabe, né? Que acontece quando você toma esse tipo de medicamentos. E também, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum efeito secundário grave, que nem a trombose, né? Mas eu tava com muito medo. E também, justo no finalzinho de eu tomar o anticonceptivo, eu descobri que eu tenho a minha doença intestinal, que é a colite ulcerosa. Então já seria um combo muito forte de medicamentos no meu corpo, já que eu teria que tomar muito medicamento para controlar a doença. Então eu cortei de vez. Eu parei de tomar até hoje. E total que eu não tenho relações sexuais, porque eu sou como eu sou uma menina crente. Tem que esperar até o matrimônio. Então tampouco eu nem tava me vendo todos os benefícios, nem tampouco eu queria sofrer os efeitos negativos, né? Então eu parei de tomar, eu deixei de lado, e durante muito tempo eu fui tendo menstruações ou muito largas, tipo 3 meses menstruando, 2 meses seguidos, e também tendo pausas muito grandes, que nem eu poderia antes passar 6 meses sem ter a menstruação. E, tipo, eu sei que não tem nenhum risco de gravidez por causa do que eu já disse antes. Então, eu sei que é pelo ovário poliquístico. E eu, quando tá assim, sabe, sem menstruar tanto tempo, pra mim, perfeito. Não tem nada melhor do que não menstruar. Mas igualmente eu sei que é ruim para o corpo, né? Porque a menstruação é uma limpeza natural do corpo que joga tudo aquela capa de proteção do útero para fora e renova o ciclo do útero. Só que
Isso é uma coisa que eu não gostava muito. Sobretudo eu não gostava porque, eu tenho menstruações muito abundantes. E outra porque são muito largas. Toda vez que me veio a menstruação, não veio menos de uma semana, 2, sabe? É horrível. É horrível você ficar 2 semanas com absorvente no meio das pernas e sem liberdade para fazer muita coisa, né? Ai, mas hoje em dia tem OB e tem copa menstrual. OB eu não gosto. E copa menstrual eu tentei uma vez usar e também não me senti cômoda. Então, gente, se vocês conseguirem usar esses 2 métodos e se sentir cômodas, bem por vocês. Mas não é toda mulher que gosta tampouco. É muito bom sobretudo a copa, né? Copa menstrual é bom pro meio ambiente, já que não é mais lixo que se gera no mundo. Só que eu não me adaptei, eu não gostei. Pode que seja a que eu comprei, pode que se eu provasse outras eu goste mais, mas eu não gostei. Mas igualmente, voltando ao assunto, por isso, né, por ficar menstruada tanto tempo, é muito ruim, porque também você, ao ficar tanto tempo com absorvente, também faz mal para sua pele, para flora vaginal e tudo mais. E ao contrário também, né? Você ficar um montão de tempo sem a menstruação, é maravilhoso. Para mim, não ter que usar nada, ficar livre, sabe? Para pular, andar, correr, saltar, fazer qualquer coisa, sabe? Eu faria tudo isso? Não, porque eu sou uma bela de uma sedentária. Mas se sente muito mais livre de manchar as coisas, de ter um deslize, de você se sujar, né? Ou sujar algum lugar. E eu queria perguntar para vocês, como que é a sua experiência de vocês? Porque que nem eu tenho 2 primas mais que também têm a síndrome de ovários poliquísticas. Mas elas são um pouco diferentes. Uma delas, ela passa como eu, que fica tipo muito tempo sem a menstruação. Só que quando vem, é 3 dias e acaba. 3 dias abundantes, sim, mas 3 dias e acaba. E depois ela pode passar uns 3 meses, 6 meses sem menstruar de novo. É diferente do meu caso por causa disso, né? Porque eu depois de um largo tempo sem a menstruação, quando vem pra mim, vem muito tempo também. E a outra prima minha, ela passa também algo parecido. Ela pode vir a menstruação dela cada mês, só que também pode ficar menstruando 2 semanas muito abundante, sabe? Então, é algo bem diferente de caso para caso. Também como é uma síndrome que causa variância de hormônios, ela varia bastante com os hormônios e mexe muito com o corpo da pessoa, né? Varia muito de caso para caso. E eu sempre busquei saber como que se cura o ovário poliquístico. E realmente a cura mágica ainda não existe, infelizmente. Mas um dos tratamentos que eu vi foi você controlar o seu peso e a sua resistência insulínica, que é causada pela doença. Porque a doença, ela faz isso, né? Ela faz você engordar, você tem uma vontade maior de comer doce, de se encher. E depois também o corpo ele fica resistente à insulina. Então você parece que tá com uma pré-diabetes, sabe? Para paliar isso, você tem que ou tomar remédio para diabetes, né? Que é é um remedinho, não é insulina, é um comprimido que você toma numa dose baixa para diminuir um pouco isso, sabe? E que o seu corpo não tenha tanta essa necessidade de açúcar que a doença te coloca no corpo. Mas igualmente os médicos, como sempre, qualquer coisa que você tem, o médico vai falar que você tem que baixar de peso, né? Obviamente você tem que ajudar o seu corpo fazendo exercício, caminhando ou fazendo qualquer atividade física. Com isso, a doença não se cura, mas ela perde um pouco de força. Junto com esse tratamento
do peso insulínico, também algumas meninas usam um tratamento hormonal, que é um anticonceptivo também, só que ele é especial para ovários poliquísticos, para o tratamento de ovários poliquísticos, o que se resume em ser uma bomba hormonal. Eu estava vendo depoimento de meninas que tomaram esses medicamentos, elas notaram que estavam ficando loucas praticamente. Porque os hormônios são tão fortes que muda muito o caráter, sabe, da pessoa durante o tratamento. É como se ela tivesse uma TPM multiplicada por 10 e quando você não está com a TPM, você tem o humor na flor da pele. Então qualquer coisa você fica triste, qualquer comentário você chora, qualquer minúcia é um mar de problemas. E tem gente que não aguenta o tratamento inteiro, que seria 1 ano disso, porque é muito forte, você sente muito na sua pele. Claro que é bom, porque o corpo ele se renova. É tanto o hormônio do medicamento que o seu hormônio como que fica de lado. Então ele vai regulando e acertando a dose certa, para quando você parar de tomar o medicamento, você já ter uma programação correta dos seus hormônios, como te deixou o medicamento. Isso é o que eu entendi, pelo que eu pesquisei. Com esses 2 combos de tratamento, é bem capaz que a doença diminua muito, ou suma. Eu não sei se que nem um caso que nem o meu, que é um ovário poliquístico já de muito tempo, funcionaria sem uma limpeza de ovários. Porque, claro, os quistos são que nem uns pequenos tumorzinhos. E até aí eu não sei, porque eu não pesquisei, se com o tratamento esses quistos vão diminuindo de tamanho até sumir ou ser expulsados pelo corpo, ou se eles basicamente deixam de se reproduzir. Mas se eles se deixarem de reproduzir, mas seguir os antigos lá, eu também não sei se melhoraria 100% os efeitos da doença. E aí vamos para a terceira cura, entre aspas, dessa doença, que seria extirpar os ovários. Extirpar não sei, mas seria cortar o canal, as trompas de falópio. Eu não sei como seria exatamente o procedimento, mas seria cortar a ligação com os ovários com o útero, e assim você deixar permanentemente de menstruar. Essa solução é muito usada para pessoas que têm famílias numerosas, de mais de 4 ou 5 filhos. Agora, para uma pessoa solteira, sem filhos, ao menos aqui na Espanha, e pelo que eu sei, aí no Brasil também, eles não deixam fazer operação assim. E tá bom, porque o ovário, querendo ou não, descontrolado ou não, é um órgão hormonal também, como eu disse antes. Se você extirpar eles ou cortar a ligação deles com o útero, você praticamente desencadeia uma menopausia. Só que também eu não sei o que deve ser pior. Se você viver como eu vivo, menstruando 2 meses, 4 meses seguidos, ou ter uma menopausa, que pode ter alguns efeitos secundários, como a falta de libido, em algumas mulheres a queda de cabelo, a qual eu também tenho sem ter na menopausa, a osteoporose, sabe, que tem seus pontos negativos você passar por isso, mas a grande maioria dos médicos, eles não querem fazer esse procedimento somente por causa que uma mulher tem que ter filhos. E eu odeio isso. Porque eu não quero ser mãe. Eu não quero ficar grávida. Ser mãe é diferente, né? Porque talvez eu poderia adotar uma criança e eu estaria beleza com isso. Mas eu não quero ficar grávida. Porque eu sinto pra mim que com todos esses problemas que eu tenho, se eu ficasse grávida, que já seria difícil,
eu provavelmente ia ter uma gravidez muito difícil, muito de risco, com uma alta probabilidade de morrer. E eu não quero, sabe? E também eu não gosto de crianças, que esse é outro tema à parte. E é um saco por isso, né? Que você, quando você faz, já sendo mãe, você tem que assinar um monte de termos de responsabilidade. O marido também tem que assinar e não sei o quê. Ai, gente, e ao final de contas, é o que eu digo, ser mulher é muito, muito ruim, mano. Ser mulher e também um homem trans, né? Mas eu vou falar mulher generalizando aqui no podcast, porque eu falo do meu caso, sobretudo. Eu falo sobre o caso de mim. Mas se você é um homem trans que também sofre desse assunto, me comente aí. E falando no tema de trans, também eu tenho um amigo que ele também é um homem trans, que ele toma o combo de hormônios contrários, basicamente, do tratamento do ovário poliquístico, né? Que é o hormônio de transição masculina. E eu perguntei assim pra ele e pro grupo, né, de amigos que ele é mais, que ele tem mais intimidade, como é que funciona isso? E eu ainda não sei muito bem como, se o que eu falo é 100% real e correto, tá? Perdoem-me. Mas basicamente, você quando toma o combo de hormônios de substituição, os seus ovários eles param de estar ativos. Eu não sei como funciona e tal, tudo mais. Só que você para de menstruar. O que eu também penso, nossa. Ai, que vontade. Ai, mas eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu adoraria ter nascido como homem cis, mas eu não teria coragem de fazer a transição para ser um homem trans hoje em dia. E sobretudo também porque nós, o mundo que vivemos é bem difícil para essas pessoas, né? Tem muito preconceito e muita injustiça com as pessoas trans. Mas isso é uma coisa que, sabe, que eu vejo muito positiva em casos como o meu. Que me dá igual o meu gênero e que eu gostaria que meus ovários explodissem. Só que também é aquilo, né? O combo de hormônios de substituição de gênero, eles fazem a transição de gênero, que é basicamente com um corpo de mulher cis, faz mudar de crescer a barba, engrossar a voz e tudo mais, sabe? O metabolismo pode ficar ou mais lento ou mais rápido. E se você se sente, você é uma mulher cis, você não vai querer também passar por isso, né? Porque senão a sociedade também vai te ver com uma coisa estranha, né? Se já eu, que sou cis e tenho um pouco de barba, me cresce um pouco de bigode, as pessoas já falam, nossa, ai que nojo, que mulher descuidada, não se depila. E tipo, cara, nasce, é o corpo, e barba e bigode pra mim cresce de um dia pro outro, é um saco. E tem vez que você não aguenta ficar depilando a cara todo dia, né? E imagina se só um bigode e um pouquinho de barba já o povo nota. Imagina no rosto inteiro uma barba mais grossa ainda. Imagina, o povo vai te excluir. O povo vai... Ai, eu sinto pelos homens trans, mas guerreirões. E as mulheres, né, também, mas aqui o tema de hoje é sobre pessoas com matriz reprodutiva. Ai, de verdade. Eu adoraria ter nascido como homem somente por isso, sabe? Porque eu sofro tanto com a menstruação e tudo mais que... E isso desde cedo, sabe? É tão ruim você não se sentir cômoda com essa situação de ficar menstruando meses e se sentir suja, sempre úmida e... Eu adoraria mudar isso, eu de verdade. Eu não me importo se tivesse que extirpar meus ovários
e eu ficar totalmente infértil, porque eu não sei se eu sou fértil hoje em dia, mas eu acho que eu não sou por causa disso. Mas claro, para você fazer qualquer tipo de tratamento, você tem que ter 70 filhos. Ai, de verdade. Aí depois você vai tentar ter um filho, você morre durante o processo, o seu filho morre e que você perdeu a sua vida porque a ética médica não te permite fazer um tratamento que você quer e que te ajudaria na sua vida. Aí eu fico realmente revoltada por causa disso. E hoje em dia tem tanta gente nesse mundo que não realmente não faz falta mais. E tem tanta criança carente nesse mundo que perdeu os pais ou que os pais não têm condições de cuidar eles e precisa de um lar. Tem muito adolescente em grupo assim de risco ao margem da sociedade porque perderam os pais porque são drogados ou foram pra cadeia ou qualquer outra coisa, né? Mas e precisam de um lar e tipo, é mais aceitável uma pessoa ter um filho não querendo e cuidar dele forçosamente do que dar para uma família que quer ter um filho e não pode, sabe? Eu também acho isso muito horrível. Porque é um argumento que nem da direita, né? Que é a família tradicional, que você não pode ser dois homens querendo adotar um filho, você não pode ser duas mulheres querendo adotar um filho, tem que ser só a mulher, o marido e todos com consanguinidade. Nossa, palavra difícil. Olha que eu sou crente, mas eu realmente eu gostaria que tudo isso vá pra puta que pariu. Mas então, Thaís, você falou de quais seriam os métodos para arrumar esse problema, qual seria o tratamento e tudo mais, mas qual foi a sua experiência total com isso? Pois eu fui muitas vezes na ginecologista desde que eu tinha meus 12, 13 anos. Já fiz muito ultrassom. Eu já tentei fazer doação de óvulos e tipo, não saiu praticamente nada válido dos meus óvulos. E a última vez que eu fui, a doutora que me atendeu deu o mesmo discurso de sempre, que é, não pode fazer nada, se você quiser tomar anticonceptivo, a questão, e se não, você tem que baixar de peso. E foda-se, pé na bunda e estrada. Não me fez mais nenhum ultrassom atualizado. Praticamente mal me olhou, sabe? Me colocou na cadeira e deu uma examinada, só que nada muito profundo, assim, sabe? Que eu falasse, tá bom, a doutora tá olhando o meu caso. Eu não senti isso, e é uma coisa que me dá muita raiva. Pode que se eu fosse numa clínica particular fosse diferente ou fosse igual, eu não sei, porque na saúde pública eu acho assim, a maioria das vezes que eu fui, o que eles fazem basicamente é tapar os efeitos com band-aid e não curar, sabe? Que é basicamente o que eu fiz durante muito tempo tomando anticoncepcionais. E eu não quero. Eu queria curar isso para nunca mais ter, sabe? Porque ovários poliquísticos não é uma coisa crônica. É algo que você sabe onde tá. Você sabe como acabar com essa coisa. Que seria ou extirpando ou com o tratamento correto. Mas muitos dos doutores não querem passar isso. Me dá muita raiva por causa disso. Porque eu perco meu tempo, vou no hospital, fico lá horas para entrar na consulta de uma doutora, de um doutor, ele olhar na tua cara, falar foda-se e te mandar para casa com ibuprofeno e um tapinha nas costas. Ai, gente, que ódio que eu já tô. Eu tenho tão pouca vontade de ir no ginecologista também. Só que quando tá atacado assim, né, de eu passar tantos meses menstruando, não tem
para onde eu recorrer mais? Porque ainda que eu vá no médico geral, o médico geral não cuida dessas coisas. Eles não sabem, assim, a grosso modo, ele não sabe fazer o tratamento para um paciente especializado. Ainda que ele seja muito mais pessoal, que te conheça muito mais cara a cara. É diferente, né? Porque um médico ginecologista, ele sabe de tudo que você tem que fazer para arrumar um problema dos seus órgãos genitais. Só que o problema é que eles não fazem nada. Ai, meus amores, mas enfim, depois de ter desabafado, explicado tanta coisa e ficado com um pouquinho de raiva de tudo isso, eu vou me despedindo por aqui. Não ficou um podcast de 1 hora, como sempre, mas eu acho que eu falei resumidamente tudo que eu queria falar. Mas por favor, se você chegou até esse podcast, se você escutou esse episódio, manda para mim a sua experiência, o seu caso, se você tem também ovários poliquísticos, se você conseguiu curar a doença ou se você trata ela até hoje. Me diga como que é a sua experiência, como que foi o seu caso, para assim talvez outras meninas saber também no momento de ir no ginecologista, falar pro ginecólogo, né, para saber do que reclamar, porque você tendo o conhecimento de o que está mal e como arrumar, também fica mais fácil para os doutores saber o que fazer no seu caso mais especificamente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Espero que todas nós tenhamos uma melhoria nesse sentido. E nos vemos no próximo episódio, tá? Um beijão enorme para todos vocês. E até mais. Tchau!